Bem-vindos a mais uma revista ACP. À grande procura dos automobilistas pelos SUV, algumas cidades europeias respondem com restrições à sua circulação. Depois de Londres e Paris, agora é Espanha a limitar o acesso destes automóveis aos centros urbanos, onde são obrigados também a pagar taxas de estacionamento mais elevadas. Por cá, os SUV são frequentemente associados a carros familiares e citadinos. Fomos escutar o que pensam os portugueses sobre este assunto. Nesta edição, apresentamos o Jeep Compass híbrido. É uma versão mais atenta aos níveis de consumo, mantendo o visual de origem. Vamos terminar com o passeio dos alemães. A quinta edição juntou, como habitualmente, no Porto e em Lisboa, máquinas clássicas bem representativas da indústria automóvel germânica. São estes os destaques desta semana. ACP Revista, com Ana Filipa Nunes. Em França, o município de Paris já tinha dado alerta contra os Sport Utility Vehicles, como habitualmente são conhecidos os SUV. O argumento é o maior espaço que ocupam e a alegada maior poluição que fazem comparativamente aos outros veículos ligeiros. Agora, é em Espanha que se prepara um pacote de medidas para restringir a circulação destes carros nas cidades. Vêm aí restrições para os SUV. O Conselho de Ministros espanhol aprovou o projeto de lei da mobilidade sustentável que propõe aos municípios incentivar as populações a andar a pé, de bicicleta ou de transportes públicos. Nesta hierarquia, os veículos privados vêm em último lugar e, mais ainda, os que possam emitir mais emissões e ocuparem maior espaço na via pública, como os SUV. Em aberto fica também a opção de as câmaras municipais criarem um imposto para a circulação de carros em zonas de baixas emissões. Em Paris, o assunto foi referendado no início de fevereiro. Mais de 54% dos parisienses votaram a favor de uma taxa especial de estacionamento para os SUV. Este imposto define que os carros com peso igual ou superior a 1.600 kg deverão passar a pagar o triplo do valor de estacionamento. Ou seja, em vez de pagarem os 6 euros por hora já estabelecidos, os condutores vão pagar 18 euros em determinadas zonas, e não são as mais caras. A repartição da região de Paris diz-nos que em certos distritos, num período de 6 horas, a taxa pode chegar aos 225 euros. O Automóvel Clube de Portugal já tomou posição sobre estas matérias e está frontalmente contra a penalização de um veículo de classe familiar. Os SUVs são cada vez mais o futuro dos carros. Você veja, por exemplo, na televisão você não vê um anúncio a um carro, só vê anúncios a SUVs hoje em dia. Os SUVs são carros que as famílias, no fundo, abdicaram do segundo carro e trocaram os dois carros por um SUV porque tem espaço para levar a família toda e, portanto, não considero que seja importante estar a penalizar um carro que, no fundo, é um carro familiar, só porque o tamanho é maior, não faz sentido nenhum. Outro exemplo está no Reino Unido. Em Londres, taxar o estacionamento com base nas emissões de gases com efeito estufa será uma realidade a partir de 8 de abril. Uma norma que será também aplicada aos dísticos de residentes. Para o comentador político na CNN Portugal e antigo presidente da Havas Worldwide, são razões ideológicas que estão na base da guerra contra os SUVs. Ricardo Monteiro foi convidado recentemente do podcast ACP. Nós sabemos porque é que as pessoas não querem os SUV e muitas vezes é pelas razões erradas. As pessoas não querem os SUV nas cidades e o referendo de Paris foi sobretudo sobre isso, por razões ideológicas, isto é, são carros de ricos, carros que ocupam demasiado espaço, que consomem demasiada energia, seja aquela qual for, um combustível líquido ou mesmo eletricidade, e que, portanto, são, se quiser, manifestações exteriores de riqueza que não fazem sentido nenhum para carros que, na sua concepção, alguns erradamente pensam, foram feitos para andar no campo. Os SUVs tornaram-se um problema devido a algumas características. São maiores e mais pesados e ocupam mais espaço na via pública. Muitos acreditam que são mais perigosos para os peões em caso de acidente e que poluem mais. Ainda assim, os carros deste segmento estão a conquistar o mercado europeu. Em 2023, as vendas aumentaram 19% face a 2022 e corresponderam a mais de metade dos automóveis vendidos. E se a questão do SUV fosse em Portugal? Já vamos escutar algumas opiniões nesta edição da revista ACP. Também vamos reviver o espírito dos clássicos na quinta edição do Passeio dos Alemães.
Muitos portugueses não concordam com eventuais restrições ou taxas de estacionamento mais elevadas para os SUV. O Parque Automóvel Nacional é cada vez mais composto por este tipo de veículo. Na rua, escutamos algumas opiniões. Discordo. Acho que deve ser igual aos outros veículos. Haverá zonas onde, sim, faz sentido. Por exemplo, em Lisboa, Bairro Alto, um SUV não faz muito sentido como carro ali, apesar das calçadas. Também outras viaturas com dimensões e pesos suficientes, obviamente necessitam de muito mais material, combustível ou muito mais energia para poderem deslocar-se. Eu não concordo, acho que não, a ideia não é essa, não é serem mais poluidores, acho que é o contrário, ser menos poluidor. É de pensar duas vezes, é de pensar porque tem convenientes e tem outros inconvenientes. Penso que quer para a parte da indústria automóvel, quer para uma melhor utilização das estradas, que não deveria de haver um agravamento dos SUV. Penso que os SUV são uma opção de futuro e que há que ponderar que são, se calhar, uma boa forma até das pessoas viajarem em família e, ao fim e ao cabo, até isso contribuirá para a redução do número de viaturas. E nem de propósito, hoje propomos conhecer o novo Jeep Compass híbrido. Um SUV de interior simples e espaçoso, com estética robusta. Esta semana viemos experimentar o novo Jeep Compass Hybrid Plug-in, ou seja, um SUV que tem motor a gasolina, mas por outro lado também tem um motor e baterias elétricas. Vamos conhecer este carro que à partida parece ser só mais um SUV, mas tem aqui características únicas. E os modelos da Jeep nunca esquecem o seu passado, seja pelo visual, que é muito apelativo, como esta grelha que temos na frente que lembra modelos como o primeiro CJ, ou então por capacidades de todo terreno. E os modelos da Jeep têm sempre esta particularidade de nos querer dar um estilo de vida mais aventureiro, como por exemplo estas barras de jadilho, que são uma excelente opção para colocar um suporte de bicicletas para dar voltas ao fim de semana, ou então uma caixa de carga extra se precisarmos. E já que estamos no tema de espaço, passamos até à bagageira, onde temos uma porta elétrica que abre de forma automática e nos dá aqui acesso a uma capacidade de carga de 420 litros. Quando nos sentamos no lugar do condutor do Jeep Compass, as sensações são muito agradáveis, porque, em primeiro lugar, o espaço é abundante, é realmente surpreendente como é que a Jeep consegue, com uma carroceria limitada ao tamanho que tem, porque este não é um SUV assim tão grande, oferecer tanto espaço no interior. Nós vamos sentados aqui nos verdadeiros sofás. O painel de instrumentos é totalmente digital, tem boas dimensões e visibilidade, não existe aqui qualquer dificuldade para ver as informações que desejamos. Ao centro temos o ecrã do infoentretenimento, onde podemos emparelhar o nosso smartphone e ouvir as nossas playlists favoritas ou então os podcasts do Automóvel Clube Portugal. Abaixo temos a climatização e ao centro uma caixa de velocidades automática convencional. O Jeep Compass é uma das melhores opções dentro do segmento para quem procura um SUV que realmente consegue transportar adultos nos lugares traseiros. Em Portugal, o Jeep Compass Hybrid Plug-in começa nos 46 mil euros e é a solução ideal para quem precisa de um SUV prático para deslocações habituais dentro da cidade ou fora dela. O carro tem potência suficiente para ultrapassar e ainda consegue fazer 50 km no modo 100% elétrico. Fora do normal, é a característica específica deste carro de ter um sistema de tração às 4 rodas que o ajuda bastante em situações fora de estrada, principalmente em lama, neve ou areia. O Passeio dos Alemães é cada vez mais uma referência das iniciativas do ACP Clássicos. O convívio entre sócios, as conversas sobre as raridades e particularidades dos carros germânicos do pós-guerra fazem sempre parte de um dia bem passado. Foi o que aconteceu na 5ª edição.
Lisboa concentra sempre o maior número de participantes do Passeio dos Alemães, mas a verdade é que no Porto também se juntaram vários modelos que podem ser considerados clássicos da indústria automóvel alemã do pós-guerra. As mais emblemáticas e até desconhecidas marcas germânicas passearam-se por aqui. Conhecem este? Gogo Mobil. É o que estava escrito. Gogo é alemão, é do pós-guerra. Eles venderam muitos. Depois foi tudo para o lixo. Isto não interessa a ninguém. Isto é uma chatice. Hoje em dia, considerando, por exemplo, até os carros que eu tenho em mudanças automáticas, de direção assistida, de computador de bordo, isso tudo, isto é uma chatice. Uma chatice com 59 anos. Esta foi a 5ª edição do Passeio dos Alemães. Nos últimos anos, a regularidade tem sido a tónica desta iniciativa do ACP Clássicos. A adesão tem aumentado francamente e, portanto, está quase a atingir os números do Passeio dos Ingleses. Portanto, vamos ter e estamos a ouvir aqui o sinal de estamos praticamente a partir. Os primeiros quilómetros foram feitos na rapidez do asfalto portajado. Depois começámos a respirar os ares vindos da Serra de Sintra. Esta é a tranquilidade da zona Saloia. Estrada feita até ao Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas. Acho muito interessante, porque se junta ao útil ao agradável, não é? Um momento de condução, que é sempre importante para estas máquinas, e depois esta componente e vertente cultural, que acho que é importante para valor acrescentado para todos. Este sócio tem 33 anos de ACP e fez aqui a estreia no Passeio dos Alemães. Eu trouxe um BMW Série 6, 635 CSI, acho que é a única unidade que está aqui. De qualquer forma, existem aqui pernas absolutamente brilhantes, enfim, sem palavras. Serão os alemães mais fiáveis que outros carros? Pragmático? Há outro sócio a responder. O carro perfeito seria o carro feito na Alemanha, com acabamentos ingleses e com linhas italianas. Esse seria o carro perfeito, não é? Como isso não existe, realmente eu opto pelos alemães. Deste resumo vale a pena ainda falar da deslumbrante subida à Serra do Socorro, ponto alto para avaliar a robustez alemã. O percurso terminou na Casa de Reguengos, às portas de Mafra, onde se viu um futuro e potente clássico. Isto é um AMG GT, é o novo AMG GT, acabado de lançar, não sei, deve ser dos primeiros a ser matriculados, na rede também sei que já há mais alguns matriculados. Estamos a fazer a rodagem do carro, precisamos de fazer os 1500 km para depois usar os verdadeiros 585 cavalos que o carro traz. Daqui a uns anos falamos. Será com certeza um membro e participante ativo de um futuro Passeio dos Alemães. Estamos quase a fechar esta revista ACP. Olhamos para algumas datas da agenda. E começamos a sul. O MotoGP está de regresso com um fim de semana de muita adrenalina. Portugal recebe a segunda prova da temporada no Autódromo Internacional do Algarve. Os portugueses vão, com certeza, apoiar a prestação do piloto ACP Miguel Oliveira. De 2 a 7 de abril realiza-se a terceira prova do Campeonato do Mundo de Rally Raid, a única discutida na Europa e tem a organização do ACP. O BP Ultimate Rally Raid Portugal vai ter o quartel-general em Grândola e 5 etapas com uma incursão na Extremadura espanhola. Mais calmo, mas também bastante concorrido, será o circuito Semana ACP BPI, que terá a 3 de abril a quarta prova. Serão 18 buracos do Lisbon Golf Course, na Serra da Carregueira. E assim que fechamos esta revista ACP, já sabe, conto consigo para a próxima semana. Até lá!